Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo? Arrumadinha aqui na câmera. Hoje, 17/12, praticamente final de ano, né? E eu resolvi gravar esse último vídeo aí do ano para resolver definitivamente um problema que estava já me irritando sobre o nosso relógio digital, certo? Que era o fato de que toda vez que faltava energia e voltava, às vezes ele sincronizava e às vezes não. Isso não pode acontecer, né? Então eu já usei esse módulo DS3231 em várias outras situações, eu nunca tinha passado por isso, né? Então para mim também foi um grande aprendizado. E depois de muita pesquisa, muito debug, muito teste, eu cheguei à conclusão que não era problema de software, né, de firmware, né, porque eu já usei essas rotinas em outras situações sem nenhum problema. E aí, meus amigos, foi dolorido descobrir que há um erro no hardware. Erros de hardware, às vezes você consegue contornar pelo software, às vezes não. Tá certo? Então, eu chamei essa série aí, esse último vídeo aí de The End, porque realmente é o final, acabou. Eu matei o problema, né? E vou deixar para vocês aí de brinde aí uma fonte nova que eu desenhei para o nosso rádio relógio digital. Ok, meus amigos? Vou deixar uma vinheta, peço que vocês dêem o like lá, se inscreva no nosso canal, é muito importante, tá bom? E eu retorno já já após a vinheta. Bom? Até depois. Muito bem, meus amigos. Então, vamos começar pelo mais complicadinho, né? Essas são as nossas placas de circuito impresso, o modelo original que nós temos aí durante os nossos vídeos, né? Então observe o seguinte, que o problema está relacionado com esse transdutor aqui, ó. Esse transdutor para 5 volts e 3 volts, né, na comunicação I2C. Observe que quando você alimenta esse módulo, né, ou seja, faltou energia, por exemplo, quando ela retorna, primeiramente, esses 5 volts se estabelecem. Portanto, o módulo RTC é praticamente instantâneo a alimentação dele. E a comunicação I2C, vejam aqui, ó, SCL e SDA, estão na parte de 5 volts. Enquanto o módulo RDA 5807, que está aqui, não. Ele está sendo alimentado por 3 volts. Então, essa pequena diferença na energização do chip e somados a essa pequena latência que eu tenho para transferir a comunicação I2C da parte de 5 volts e convertê-la para 3.3 eram o causador do transtorno, tá? Nós estamos falando, meus amigos, de microsegundos, milissegundos, né? Para um processador que está rodando a 68 milissegundos, representam uma eternidade, tá? Então, às vezes, isso conseguia sincronizar sozinho, às vezes não. Então, toda vez que eu
reenergizava o nosso relógio. Às vezes eu tinha problemas de 5 minutos atrasado, 10 minutos, completamente aleatório. Às vezes não dava. E isso não pode ser assim. Certo, meus amigos? Eu sou um cara muito meticuloso com essas coisas. E também humilde bastante para informar vocês que engenheiro não erra, né? Ele se engana. O engano do engenheiro às vezes custa caro. E nesse caso, a placa de circuito impresso, ela pode ser salva. No meu caso aqui eu tenho 3 módulos, inclusive um, como eu falei no último vídeo, eu dei a um colega nosso, que é radioamador, um colega meu, né? E eu já pedi a ele para retornar o módulo para mim, para que eu fizesse essa alteração, tá? Eu consigo resolver o problema, mas como é uma coisa complexa, eu prefiro que disponibilizar para os senhores uma placa nova com isso corrigido, né? Perfeito, meus amigos? Vamos ver como ficou a placa na versão então nova, né? Que eu até escrevi nela V3 aqui, para não ter erro, né? Então veja que eu levei de volta naquele conector os 3 volts, eu levei de volta o que eu chamei de CL3, que é o SCL, né? Só que do lado de mais 3, o DA3, que é o SCL, é o SDA do lado de mais 3, eu trouxe de volta pelo próprio conector e estou alimentando então o nosso RTC com 3,3 volts e a comunicação, ó, DA3CL3, que é SDA 3 volts e SCL 3 volts, na mesma temporização do RDA 5807. Ok, meus amigos? Logicamente estou deixando essa placa nova para vocês aí, por favor, façam essa placa e não a outra, tá? Embora a outra ainda tenha recurso para se consertar, é bem complicadinho de fazer, bem enjoado. Inclusive nessa mudança que eu fiz aqui, no meu relógio, né, eu acabei quebrando o display. Eu quebrei o display, tá? O touch dele parou de funcionar, eu tenho que comprar outro. Mas isso não impede que eu mostre para vocês toda essa alteração que foi feita. Ok, meus amigos? Então, da parte de circuito impresso está ok, já falamos. Vamos ver aqui a parte do esquemático, né, que também foi alterado, logicamente, né? Então veja aqui que o RTC agora eu estou alimentando em 3.3 volts, né? E a comunicação I2C, ó, SCL, que no caso aqui, né? SCL low, SDA low, que vem da parte depois dos conversores de nível TTL, né? Eles vêm já na saída e estão em perfeito sincronismo com o nosso RDA 5807. A saída SQW, né, que dá a cadência do nosso relógio, mesmo ela sendo em 3.3, eu consigo, não preciso de alterações, eu consigo sensibilizar o pino RB0, né, com esses 3.3 volts. Então não precisa de grande alteração. Perfeito? Ah, Manuel, como que você fez a alteração? Eu já executei, né? Eu já executei a placa, agora eu perdi e a culpa é sua. Bom, realmente a culpa é minha. Então, no meu caso, tá? E eu acho que é o de todos aí, caso já tenham feito essa placa, esse é o módulo DS3231, que está espetado e soldado na nossa placa. Com muito cuidado, muita delicadeza, eu corto aqui, ó. Corto esse pino na placa, corto aqui mesmo, nesse local. Corto aqui, corto esse, tá? Um alicate de bico bem fininho e corto esse. Perfeito? Então esses 3 pinos eu corto
fisicamente lá no módulo DS3231. Observe que ainda tem uma memória aqui que nós nem falamos nisso, né? Ele tem uma memóriazinha EPROM que você pode usar também. Tudo isso é tempo de inicialização do barramento I2C e é onde dá o problema de sincronismo e o processador acaba pegando o valor errado. Então, meus amigos, nós cortamos esses 3 pinos fisicamente, tá? Com muito cuidado. E aqui, ó, nessa área, observe que ele disponibiliza para você de novo SCL, SDA e VCC, certo? Então aqui eu soldei um castelinho, né, com 3 pinos, encostei um conectorzinho de 3 pinos, certo? Então, daqui, lógico, conectorizado, se eu precisar tirar, eu tiro, né? Conectorzinho espada, né? E daí eu chego até nesse ponto aqui, onde tem a solda do módulo RDA, eu soldo o SDA, eu soldo com muito cuidado o SCL, e desse ponto aqui, que é o TP, né? O TP2, o 3.3 volts, eu soldo o VCC. Perfeito, meus amigos? É uma, não vou dizer gambiarra porque eu não faço isso, né? É um artifício técnico que eu fiz para não perder a placa. Não é muito simples de fazer, tá? Então, no módulo RDA, no módulo DS3231, eu vou fisicamente, com muito cuidado, cortar essas 3 pinos, certo? Eu vou soldar aqui um castelinho de 3 pinos e um conector fêmea com 3 saídas, certo? E eu volto para a placa e soldo o SDA nesse terminal aqui, porque ele está acessível, né? O RDA está aqui em cima. Soldo o SDA, soldo o SDL e soldo 3 volts. Acabou o problema. Acabou o problema. Já fiz mais de 50 testes, tá? O relógio não perde sincronismo e eu fico com a minha consciência tranquila que eu não estou entregando aos senhores um desenvolvimento que tem bugs, né? Bug é um troço que eu realmente abomino e eu sou muito detalhista, não poderia deixar isso passar. Ok, meus amigos? Todos os arquivos estão lá para vocês, das placas novas, tudo. Vamos dar uma olhadinha lá como é que ficou, tá? Você vai encontrar aqui, ó, o esquemático antigo, o esquemático novo, o esquemático para você editar no Eagle, tá? Aqui no PCB você tem a placa na versão 2 e a placa na versão 3. Esses 3 arquivos aqui vão sumir, porque eu estou com o arquivo aberto, tá? É esta placa aqui que você tem que fazer. Esse arquivo, inclusive, que era o arquivo pronto para mandar para a JLC PCB, eu vou deletar e vou gerar esse arquivo aqui para vocês, tá? É esse que vocês têm que fazer. Tudo vai estar lá disponível para vocês direitinho. Ok, meus amigos? Então, eu deixo mais uma vinheta aí com os senhores, peço desculpas pelo equívoco, tá? Realmente, eu com o tempo, né? Eu ando muito assoberbado, esse final de ano foi muito complicado, eu ainda estou de mudança na minha residência, quer dizer, tá um Deus nos acuda aqui, mas eu com o tempo vou mandar fazer essa placa nova, né? Claro, eu vou trocar as placas direitinho. Perfeito, meus amigos? Então, eu deixo aí com vocês uma vinheta, tá certo? E nós retornamos aí logo na sequência para que nós possamos ver aqui a fonte nova, como é que ficou, se vocês vão gostar aí, é a critério de vocês. Perfeito, meus amigos? Eu volto já já. Voltando lá, meus amigos. Então, muito foi feito aqui em termos de software. Desculpa, não está pegando aqui a temperatura, tá? Porque eu não trouxe o sensor de temperatura. Eu estou sem o sensor. Observe que
o sistema não faz a leitura, né? Vamos ver aqui quando mudar, ó. Tá vendo? Continua com a mínima de 5, embora ele esteja marcando 0. Ele não faz porque o CRC, né, não permite, né? O CRC veio errado, ou Cyclical Redundance Correction, né? Então ele não consegue atualizar os números ali da temperatura, tá certo? Muito bem, de brinde aí, e como um pedido formal de desculpas, eu desenhei uma fonte nova, né? Observe que o primeiro vídeo também mostrava uma fonte parecida, mas eram fontes maiores, né? Os tamanhos eram diferentes, certo? Aqui está uma claridade muito grande, né? Está muito ruim de ver, mas eu acho que consegue, né? Deixa eu tentar. Aí, tá bem focadinho, tá beleza? Então, vamos gravar aqui, né? Primeiro a gente faz a leitura do chip, né? Para a gente não perder as informações que já estão lá. A última estação memorizada, o nível de volume, a temperatura mínima e máxima e tal. Observe que agora vocês conseguem ver o quebrado, né? Eu quebrei o display aqui, ó. Infelizmente perdi o display. Então essa é a nossa fonte padrão, tá? E eu desenhei, você só troca aqui, ó. Na verdade, essa era a fonte velha, né, antiga, e essa é a nova, né? Você só descomenta uma, comenta a outra, compila, certo? E manda gravar, certo? Eu acho que a primeira era a fonte nova, agora não me lembro. Vamos ver agora, tá? Então eu disponibilizo já para vocês aí essa nova fonte, né? No meu caso ficou melhor, porque eu já sou um pouquinho coroa, né? Então para enxergar de noite é um pouquinho... Olha, essa é a velha, então tá errado aqui, ó. Essa aqui é a velha, certo? E essa é a nova. Não tem problema, a gente comenta essa, descomenta essa, compila e grava. Ih, mandei ler. Mandei erroneamente a leitura. Tudo bem. Compila de novo e manda gravar. Certo, meus amigos? Então, com isso, efetivamente, eu termino o desenvolvimento do relógio digital com termômetro, tá? Não há mais bugs aqui, perfeito? E veja lá a nova fonte, tá vendo? Tudo testado, revisado. Vou ligar o rádio aqui com controle remoto mesmo, tá? E funcionando perfeitamente. Ok? Trocar aqui de estação pelo VFO, né, que é mais fácil. Certo? Acredito que a antena tenha saído do lugar nessas mexidas, e saiu mesmo. E é difícil sem um alicate de bico para instalar isso. Aí. Perfeito, meus amigos. Então, com isso, desta vez, foi realmente concluído o nosso desenvolvimento. Não há mais bugs na placa, certo? Não há mais bugs. Perfeito, meus amigos. Desejo a vocês aí e família um excelente final de ano, boas festas. Em 2024, assim que terminar,
assim que eu terminar com todas essas movimentações pessoais de mudanças e etc., nós retornamos com o nosso outro projeto, que não está parado, tá? Ele está só em stand-by. E muito obrigado. E vejo vocês ano que vem. Um grande abraço. Tchau.